Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você esteja me assistindo. Eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, você vai ouvir relatos sobre presenças estranhas no trabalho, sombras, passos no vazio e aquela sensação estranha de que você nunca esteve realmente sozinho. Então já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e deixa pra mim nos comentários qual tipo de tema que tu quer ver aqui nos próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a criar uma conexão real. Relato número 1. Meu nome é Larissa, sou de Sorocaba, no interior de São Paulo, e no ano passado eu trabalhava no turno da noite de uma lanchonete famosa, dessas que tem atendimento pelo carro. Meu posto quase sempre era o mesmo: ficar com o fone, ouvir o pedido no drive-thru e depois entregar a sacola na janela. Era um trabalho repetitivo, mas eu gostava, porque as madrugadas normalmente eram previsíveis. E talvez tenha sido justamente por isso que aquela noite me marcou tanto. Era uma sexta-feira de tempo horrível. Choveu o dia inteiro, ventou sem parar e a cidade parecia meio vazia, como se todo mundo tivesse decidido se esconder dentro de casa. Lá dentro da loja estávamos em 4 pessoas só, já naquela contagem mental de quanto faltava para o turno acabar. Como o movimento estava quase morto, a gente começou a brincar, dizendo que talvez ninguém mais aparecesse até amanhecer. Virou uma aposta boba, coisa de fim de expediente, só para matar o tédio. Lembro que eu já estava perto da meia-noite, quando a chuva engrossou de novo. O barulho dela batendo na estrutura metálica e nas janelas fazia tudo parecer ainda mais isolado. A área da cozinha estava mais silenciosa do que o normal, e eu fiquei no meu canto, olhando de vez em quando para a pista escura do drive-thru, iluminada só por aqueles postes frios e pela luz vermelha do letreiro. Não passava carro, não passava moto, não passava nada. Foi aí que o interfone tocou. Na hora, todo mundo animou por causa da aposta. Eu congelei o fone e fiz o atendimento automático, naquele tom que a gente usa sem nem pensar. Só que ninguém respondeu. Primeiro eu achei que a pessoa não tivesse ouvido. Repeti, esperei e então ouvi. Não era vento, não era chuva estourando o microfone, não era chiado de aparelho ruim, era uma respiração, pesada, arrastada, muito próxima. Parecia alguém puxando o ar devagar, com dificuldade e soltando logo em seguida, bem em cima do interfone. Na mesma hora, meu braço arrepiou inteiro. Eu ainda tentei manter a calma, pensando que podia ser algum engraçadinho, tentando assustar funcionário de madrugada. Continuei esperando, imaginando que em seguida viria uma risada, alguma fala, qualquer coisa que explicasse aquilo, mas não veio nada, só aquela respiração irregular, funda, incômoda, que parecia entrar direto no meu ouvido. Eu tirei um lado do fone e olhei para o pessoal lá dentro. Ninguém tinha entendido minha cara, mas todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada. Um deles até achou graça no começo, como se fosse parte da brincadeira da aposta. Eu também tentei me convencer disso por alguns segundos. Pensei que talvez alguém tivesse saído escondido para fazer uma pegadinha. Só que tinha um detalhe que acabava com essa possibilidade. A chuva estava tão forte que ninguém pisaria lá fora e voltaria seco. Mesmo assim, na pressa de achar uma explicação normal, eu me agarrei nisso. Só que quase no mesmo instante, um dos meus colegas apareceu vindo do corredor dos fundos, completamente seco. E foi aí que meu estômago afundou, porque se não era ele, então quem estava no interfone? Antes que eu pudesse pensar mais, o aparelho tocou de novo. Dessa vez eu nem queria atender, mas atendi. A respiração voltou imediatamente, mais nítida do que antes. Antes que eu pudesse pensar mais, o aparelho tocou de novo. Dessa vez eu nem queria atender, mas atendi. A respiração voltou imediatamente,
mais nítida do que antes. Não havia voz, não havia carro acelerando, não havia som de motor ligado esperando atendimento. Só uma água caindo do lado de fora e aquela respiração estranha do outro lado da linha. Meu colega percebeu meu estado, pegou o fone da minha mão e escutou também. O rosto dele mudou na hora. Sem falar nada, foi até a janela de entrega, abriu uma fresta e se inclinou para tentar enxergar o totem do drive-thru. Eu fui atrás, mesmo sem querer. Lá fora estava aquele cenário que até hoje eu lembro com clareza. Pista encharcada, reflexo das luzes no chão molhado, vento empurrando sacola de plástico de um lado para o outro, e uma névoa fina levantando perto do asfalto por causa da chuva gelada. O interfone ficava visível dali. Não tinha ninguém, nem carro, nem moto, nem pessoa em pé. Nem sombra passando, nada, e mesmo assim, no fone, a respiração continuava. Aquilo foi o pior, não foi ouvir algo estranho. Foi olhar para fora e ver que não existia ninguém ali, e ao mesmo tempo saber que fosse o que fosse, estava perto o suficiente para ser ouvido como se estivesse colado no aparelho. Eu senti um medo diferente, não aquele susto rápido, um desconforto mais fundo, como se alguma coisa estivesse do lado de fora, observando a loja e decidindo não aparecer. Depois de alguns segundos, a respiração parou, simples assim, como se alguém tivesse percebido que já tinha feito o suficiente. O resto do turno seguiu arrastado. Ninguém mais brincou com aposta nenhuma. A chuva continuou. O movimento não voltou. E eu fiquei evitando olhar para a pista do drive-thru, porque a sensação que eu tinha era de que se olhasse por tempo demais, talvez acabasse vendo alguém parado na chuva. Ou pior, alguma coisa que nem deveria estar ali. Até às 5 da manhã, cada estalo, cada ruído de vento, cada sombra passando no canto do meu olho parecia sinal de que o interfone ia tocar de novo, mas não tocou. Nunca descobrimos o que foi aquilo. Teve quem dissesse defeito no sistema. Teve quem dissesse que podia ser interferência. Eu mesma tentei acreditar nisso por um tempo, só que defeito nenhum explica como aquela respiração soava humana, próxima demais, quase paciente, como se alguém tivesse ali fora na chuva, sem pressa nenhuma para ir embora. E até hoje, quando começa uma madrugada de temporal, eu lembro daquela noite. A única coisa que me vem na cabeça é isso. Eu não tenho certeza se naquela madrugada tinha alguém no drive-thru, mas tenho certeza de que alguma coisa respondeu quando eu atendi. Relato 2. Você entraria sozinho num daqueles brinquedos de fast food no fim da noite, sabendo que lá dentro pode ter alguma coisa correndo de um túnel para o outro, mesmo quando o restaurante está vazio? Meu nome é Rafael. Sou de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e durante muito tempo eu tentei tratar essa história como lembrança confusa de infância. Só que quando ela voltou anos depois, do mesmo jeito, no mesmo lugar, aí eu entendi que não tinha sido imaginação. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai me levavam de vez em quando numa lanchonete perto de casa. Naquela época, o lugar ainda tinha aqueles brinquedos fechados, como o túnel colorido, escorregador de tubo, janelinha redonda e umas passagens apertadas, onde a gente se sentia dentro de um labirinto. Eu gostava tanto daquele brinquedo que para mim a ida até lá nem era pela comida, era por aqueles 15 ou 20 minutos correndo lá dentro. Numa dessas noites, eu devia ter uns 7 anos, tínhamos voltado tarde de uma visita de família. Eu estava sonolento, mas ainda com energia de criança, e insisti muito para entrar no brinquedo antes de irmos embora. Meus pais deixaram, mas por pouco tempo. O restaurante estava quase vazio.
Isso eu lembro bem. Tinha pouca gente nas mesas, um silêncio estranho para um lugar que normalmente era barulhento, e a área dos brinquedos estava completamente livre. Entrei correndo e em poucos segundos já estava lá em cima, subindo de túnel, me arrastando pelos tubos, batendo as mãos no plástico e fazendo barulho, só pelo prazer de estar sozinho naquele castelo. No começo, tudo parecia normal. Eu ouvia meus próprios passos, o som abafado do meu corpo encostando nas paredes e aquele eco oco que todo brinquedo desse tipo faz. Em algum momento, escutei outro movimento. Na hora achei que fosse reflexo do som que eu mesma tinha feito. Só que veio de novo, um pouco mais distante, como se alguém tivesse mudado de posição dentro do túnel. Parei e fiquei ouvindo, e foi aí que escutei uma risadinha. Era uma risada de criança, leve, curta, quase brincalhona. Meu primeiro impulso foi ficar animado. Achei que tinha outra criança ali dentro e que eu não tinha percebido quando ela entrou. Na minha cabeça de menino, aquilo era ótimo. Brinquedo vazio já era divertido, mas com outra criança para correr junto ficava muito melhor. Então eu fui atrás daquele som, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A risada aparecia de um lado, eu corria, e quando eu achava que estava chegando, ela surgia em outro ponto. Subia uma passagem, descia outra. Estava num túnel mais estreito. Virava uma curva e nada. Parecia que a pessoa sempre estava a um passo à frente. Naquela época, eu conhecia aquele brinquedo inteiro. Sabia onde cada passagem dava, quais eram os atalhos, onde dava para cercar alguém, e mesmo assim eu não conseguia encontrar ninguém. Até que achei numa parte sem saída, ou pelo menos era o que eu pensava. A risada tinha vindo dali, eu tinha certeza, e como eu conhecia bem o brinquedo, sabia que não dava tempo de escapar antes de virar a curva. Fui esperando dar de cara com alguma menina da minha idade agachada ali, rindo demais, pronta para sair correndo de novo. Foi quando olhei, não tinha ninguém, nem sombra, nem barulho, nem movimento. Só aquele silêncio abafado dentro do plástico, aquele calor preso no túnel e uma sensação tão ruim que até hoje eu não sei descrever. Foi como se meu corpo tivesse entendido uma coisa antes da minha cabeça. Eu não estava brincando com outra criança. Eu estava sozinho ali dentro o tempo inteiro. Saí do brinquedo rápido demais, quase me arrastando, e voltei para a mesa pálido, tremendo sem vontade nenhuma de entrar de novo. Meus pais acharam estranho, mas não perceberam o tamanho do susto. Eu também não consegui explicar direito. Com o tempo, transformei aquilo numa memória esquisita de infância, daquelas coisas que a gente conta rindo, mas que no fundo nunca esquece. Anos depois, já adolescente, comecei a trabalhar nessa mesma lanchonete no turno da noite. Era o meu primeiro emprego, eu estava juntando dinheiro e aceitava qualquer escala. O restaurante já não era mais tão movimentado naquela parte da noite, então sobrava tempo para limpar o salão, organizar mesa, passar pano no chão e fazer esse tipo de serviço. E o brinquedo infantil ainda continuava lá. Numa dessas noites, eu estava justamente limpando a área perto quando ouvi a mesma risada, não parecida, a mesma. Eu reconheci no mesmo instante. Foi um daqueles momentos em que o coração desce e o corpo inteiro fica gelado, antes mesmo de você pensar. Fingi que não tinha escutado e continuei limpando, mas dali em diante eu evitava passar perto. Só que não adiantou. Em outra noite, mais tarde ainda, com a loja praticamente fechada e sem nenhuma criança por perto, a risadinha voltou de dentro do brinquedo de novo. Dessa vez eu não consegui fingir. Saí dali na mesma hora e fui atrás de algum colega, tentando parecer menos assustado do que eu realmente estava.
uma funcionária nova não acreditou muito em mim, achou que eu estava exagerando. Só que um funcionário mais antigo que trabalhava ali fazia anos, ouviu a história e reagiu de um jeito que me marcou mais do que a própria risada. Ele não riu. E também não pareceu surpreso. Só ficou sério e deixou claro, do jeito dele, que aquilo já era conhecido ali havia muito tempo. Não explicou origem, não contou lenda, não falou em criança morta, nem nada assim. Apenas deixou a entender que de vez em quando o brinquedo fazia aquele tipo de coisa e que era melhor ignorar. Depois disso, eu ainda ouvi aquela risada outras vezes, sempre à noite, sempre quando não tinha ninguém ali. Nunca entrei para conferir, nunca cheguei perto o bastante para pagar para ver. E o mais estranho é que algum tempo depois a loja foi reformada, o brinquedo foi removido e tudo simplesmente parou. Hoje, olhando para trás, eu penso muito naquela primeira noite, quando eu era só uma criança correndo atrás de uma risadinha dentro de um túnel vazio. Se eu tivesse encontrado alguém no fim daquele corredor, talvez essa história fosse só estranha, mas eu não encontrei ninguém. E talvez seja justamente isso o que mais me assusta. Mas eu não encontrei ninguém. E talvez seja justamente isso o que mais me assusta. Tem gente que volta para se despedir, e a pergunta é: se você visse essa despedida com os próprios olhos, teria coragem de aceitar ou passaria o resto da vida tentando fingir que não viu nada? Meu nome é Camila, sou de Recife e durante alguns anos trabalhei como atendente, depois como supervisora numa lanchonete de shopping, que fazia parte de uma rede muito conhecida. Foi meu primeiro emprego de verdade, aquele tipo de trabalho que cansa muito, mas que acaba virando parte da sua rotina, da sua memória e até da sua vida. Eu lembro de muitos colegas com carinho, lembro da correria dos finais de semana, das bandejas, do cheiro de fritura grudado no corpo, mas acima de tudo, eu lembro de uma cliente, e eu vou chamar essa senhora de Dona Lúcia. Ela devia ter perto de 80 anos, talvez um pouco menos, mas era daquelas mulheres que chegavam com uma presença leve, elegante, impossível de não notar. Sempre usava roupas coloridas, vestidos estampados, colares e, às vezes, um chapéu simples, mas bonito, e tinha um jeito muito simpático de falar com todo mundo. Ela não era só educada, ela era dessas pessoas que pareciam deixar o ambiente melhor só por estarem ali. Ela costumava aparecer 2 vezes por mês, quase sempre aos sábados no fim da tarde. Fazia um pedido com calma, sorria para as atendentes e levava 2 lanches infantis. Com o tempo, a gente acabou sabendo que eram para os netos, que ela visitava com frequência. Era tudo muito exato nela: o horário, a tranquilidade, a delicadeza, o jeito de agradecer olhando no olho. No lugar em que a maioria das pessoas entra com pressa e sai sem lembrar do seu rosto, Dona Lúcia era diferente, todo mundo conhecia. Quando fui promovida, inclusive ela foi uma das primeiras pessoas a perceber, fez um comentário gentil, daqueles que parecem pequenos, mas ficam guardados. Eu nunca tive intimidade com ela, claro, era uma cliente, mas mesmo assim existia um carinho, uma sensação de familiaridade, como se ela fizesse parte daquele lugar tanto quanto a decoração, as mesas ou o letreiro na entrada. Só que um dia ela parou de aparecer. No primeiro sábado eu estranhei, no segundo já achei incomum. Depois de um mês, comecei a sentir uma inquietação que nem fazia muito sentido, porque eu não sabia nada sobre a vida dela, não conhecia sobrenome, não sabia onde ela morava. Não tinha como perguntar por ela, ainda assim eu pensava, às vezes ao meio do expediente, e me pegava olhando para a porta, esperando ver aquele vestido chamativo entrando de novo no salão. Sem perceber, eu comecei a sentir falta daquela mulher. Algumas semanas depois, num sábado de noite, aconteceu.
A loja estava bem vazia, era um daqueles horários mortos em que sobra espaço, sobra silêncio e até a luz parece mais fria. Tinha pouca gente no salão, alguns clientes espalhados e uma funcionária no intervalo. Eu fiquei no caixa por alguns minutos para cobrir a ausência dela. Foi nesse momento que vi pelo canto da visão uma figura conhecida passando entre as mesas. Quando bati o olho direito, meu coração até aliviou. Era a Dona Lúcia. Eu reconheci na hora o vestido comprido, as cores fortes, o andar devagar, o chapéu claro, a sensação imediata foi de felicidade. Aquele tipo de alegria simples, de rever alguém que por algum motivo fez falta. Só que essa sensação durou pouco, porque em segundos eu percebi que havia alguma coisa errada. Ela não estava como antes. O corpo parecia mais curvado, os passos eram lentos demais, e o rosto tinha uma tristeza difícil de explicar. Não era uma expressão de quem estava cansada, era mais como se ela estivesse olhando aquele lugar pela última vez. O jeito que caminhava entre as mesas me deu um aperto tão estranho no peito que eu saí fora do caixa sem pensar duas vezes. Na minha cabeça, ela podia estar passando mal, podia estar confusa, podia precisar de ajuda, e eu só pensava nisso enquanto atravessava o corredor pequeno que dava acesso ao salão. Mas quando cheguei lá, ela não estava mais. No começo eu achei que ela tivesse virado para a parte de cima, porque a loja tinha outro piso. Fui olhar e não encontrei. Procurei nos corredores do banheiro, nada. Dei a volta no salão inteiro, olhei perto da porta, perto das mesas, na escada. Perguntei discretamente para duas pessoas se tinham visto uma senhora idosa de vestido estampado passando por ali. Ninguém tinha visto. Isso já me deixou desconfortável, mas eu continuei procurando. Passei alguns minutos nessa busca, meio sem sentido, até que uma colega voltou e me encontrou naquele estado de inquietação. Quando contei que estava procurando Dona Lúcia, ela estranhou, porque, segundo ela, ninguém com aquela descrição tinha entrado desde que ela saiu para o intervalo. Mesmo assim, me ajudou a olhar mais uma vez. Nenhum sinal, e foi aí que a sensação mudou. Até então eu estava preocupada, depois o que veio foi outra coisa. Uma tristeza muito pesada, sem motivo aparente, como se alguma parte de mim já tivesse entendido antes da minha cabeça. Eu voltei para trás do balcão, tentando seguir o expediente, mas por dentro eu já não estava mais ali. O salão continuava o mesmo, as mesmas luzes, o som da cozinha, mas alguma coisa tinha saído do lugar dentro de mim. Nos dias seguintes, eu pensei muito naquela cena. Pensei na roupa dela, no jeito como andava, na expressão distante, na forma como surgiu e desapareceu sem que ninguém mais percebesse. E aos poucos, uma conclusão foi se formando sozinha, mesmo que eu resistisse a ela. Eu não acho que vi Dona Lúcia viva naquela noite. Eu acho que vi o que restou dela. Até hoje não sei se já tinha partido naquela época ou se estava entre a vida e a morte. Não sei se aquilo foi uma despedida, ou uma visita involuntária, ou só uma última passagem por um lugar que tinha se tornado importante para ela. Mas no fundo, eu sinto que ela voltou porque aquele restaurante fazia parte da rotina feliz dela. Talvez ali existisse uma memória boa, talvez existisse amor suficiente para puxar alguém de volta por alguns segundos. Nunca mais a vi. Continuei trabalhando ali por um bom tempo, e a cada sábado, por hábito, eu ainda olhava para a entrada esperando encontrá-la. Isso nunca aconteceu, e conforme os meses foram passando, a ausência dela foi ficando mais real do que qualquer confirmação. Tem histórias que assustam pelo horror. Essa me assustou pelo silêncio,
Porque desde aquela noite eu passei a acreditar que algumas pessoas, quando partem, não vão embora de uma vez. Às vezes elas só passam em um último lugar, deixam a presença delas por alguns instantes e seguem. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. Não esqueça de deixar o teu like e algum comentário de carinho que eu vou gostar muito de ler. E isso vai me motivar a trazer cada vez mais e mais vídeos aqui pro canal. Um beijo e até o próximo.